Olá, pupilos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tema do vídeo de hoje foi por isso que ele te escolheu. Você não enganou Deus. Hoje eu quero falar com você sobre esse tema. Você não enganou Deus. Quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou para estar com Ele, para servir a Ele, você não enganou a Ele. Você não consegue enganar Deus. Acredito que você já tenha participado em escola, em algum lugar em onde precisou fazer um campeonato e aí teve o time A, o time B e precisou escolher pessoas para cada time. E normalmente as pessoas que estão ali, ela vai conhecer quem é bom, quem não é bom, quem acerta mais, quem erra mais. As pessoas ali, elas vão escolher quem são os mais habilidosos ou os que vão errar menos para conseguir ganhar aquela partida. Mas quando Deus nos escolhe, quando Deus escolhe você, quando Deus escolhe a mim, Ele sabe muito bem da nossa trajetória, Ele sabe as nossas habilidades, Ele conhece as nossas capacidades, Ele conhece todos os nossos erros, mas mesmo assim Ele nos escolhe. Quando Deus te escolhe para jogar no time dele, não é porque você vai errar menos, não é porque você é o mais habilidoso ou porque você é o melhor. Ele te escolhe simplesmente porque Ele te ama, simplesmente porque Ele quer contar com a sua ajuda, Ele quer estar com você. Todas as vezes que Deus nos chama, não é porque nós não vamos errar ou porque nós não vamos cair. Deus nos chama simplesmente por uma única coisa, porque Ele nos ama, porque Ele ama a mim e Ele ama você. Quando Deus nos escolhe, Ele sabe todos os nossos passos, tudo aquilo que nós vamos fazer, todas as nossas reações, todos os nossos comportamentos. Mas Ele nos escolhe mesmo assim. Ele não escolhe nós por interesses, Ele não nos escolhe pelas nossas capacidades. Ele não nos escolhe pelos nossos fracassos, mas Ele nos escolhe simplesmente porque Ele nos ama. Quando a gente comete algum erro na nossa vida, quando nós erramos, quando nós caímos, às vezes nós vamos encontrar olhares de condenação, olhares de julgamento, olhares de, nossa, como essa pessoa fez isso? Como essa pessoa teve coragem de fazer isso? Nós somos julgados, nós somos condenados. Mas quando nós caímos diante de Deus, quando nós erramos diante de Deus, nós não temos esse olhar. Todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós estamos no chão, Deus olha para nós, mas não é como olhar de condenação. Deus não nos olha com esse olhar de julgamento, com esse olhar de desprezo. Ele olha para cada um de nós com um olhar de bondade, com um olhar de misericórdia. Quando a gente cai, Deus está ali estendendo a mão para que a gente levante novamente, para que a gente prossiga e não desista da nossa caminhada. Assim Jesus também fez com todas as pessoas que passavam diante dele, e ele fez também com os discípulos. Quando Jesus escolhe os discípulos, Jesus já sabia todos os comportamentos, todas as atitudes, todos os erros e acertos que cada discípulo iria cometer. Jesus não escolheu os discípulos porque eles eram os mais capazes, ou porque eles eram os mais santos, ou porque eles iriam errar menos. Jesus simplesmente escolhe a cada discípulo por amar, por querer que eles estivessem ali com ele, fazendo parte da história da salvação do mundo. E assim Jesus também faz conosco. Jesus nos escolhe não pelos erros que nós vamos cometer, mas pelos acertos que nós vamos realizar com ele. Mas a diferença está em uma atitude. Quando os discípulos erraram, quando nós erramos, quais atitudes que nós vamos tomar? Qual decisão que a gente vai seguir? Permanecer no erro, permanecer na culpa ou se arrepender e buscar novos caminhos? E aqui eu quero falar de Judas e Pedro. Jesus escolheu Judas não sendo enganado. Jesus escolheu Judas sabendo justamente o que ele iria fazer. Jesus já sabia que Judas iria entregar ele por 30 moedas de prata. Jesus não foi enganado por Judas. Quando Judas comete este pecado, ele cai e ele não consegue levantar. Ele não aceita a misericórdia de Jesus. Ele não aceita o perdão de Jesus. E nós sabemos muito bem qual foi o destino de Judas. Mas aqui eu quero te contar a história de Pedro. Pedro também foi conversar com Jesus. Logo após a traição de Judas, houve também a traição de Pedro. E eu quero ler com você a passagem que está em João capítulo 13, versículo
36 em diante. Simão Pedro disse a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Mais tarde você me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Eu lhe garanto, o galo não cantará sem que você tenha renegado a mim 3 vezes. Imagina Pedro, quando escutou isso de Jesus, Pedro ainda não acreditava. Quando Pedro ouviu isso, Pedro disse: Eu jamais faria isso com Jesus, jamais faria isso contigo. Mas Jesus já sabia que Pedro negaria ele não só uma vez, mas 3 vezes. Pedro também negou Jesus. Pedro também, ele traiu Jesus e não foi uma vez. Foram 3 vezes em que ele foi perguntado: você conhece Jesus? E ele negou ele 3 vezes. E eu quero te dizer justamente sobre isso. Jesus não enganou quando ele te escolheu. Jesus não enganou quando ele me escolheu. Ele já sabia de tudo aquilo que nós iríamos fazer. E hoje, Jesus continua com o mesmo posicionamento. Ele escolhe a mim, ele escolhe a você, independente dos seus erros, independente das suas quedas. Ele continua escolhendo hoje. Hoje ele continua escolhendo vários Pedros. A diferença de Pedro e Judas é que Pedro, quando ele caiu, ele aceitou ser segurado por Jesus. Quando Pedro caiu, ele aceitou que Jesus estendesse a mão para que ele levantasse novamente. E nós conhecemos muito bem a história de Pedro. Pedro nunca mais foi o mesmo, e a partir dali, ele nunca mais traiu Jesus, e ele caminhou e foi fiel até o fim. É assim que Deus quer de nós. Ele quer contar conosco, comigo e com você, independente dos nossos erros, independente dos nossos pecados. Ele quer que nós estejamos com Ele. Jesus nos quer perto dele, independente se lá no nosso futuro nós vamos errar ou não. Jesus, ele quer caminhar conosco, ele quer que a gente faça parte da história dele. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você possa compartilhar este vídeo, curtir aqui também, que você possa lembrar, Jesus, Deus não se enganou quando escolheu você. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.